Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Tribunal de Justiça suspende pagamentos acima do teto e aguarda decisão do Supremo. Ministério Público apura suspeitas de irregularidades com recursos do Fundeb em São Domingos do Maranhão. Segurança está reforçada nas férias em destinos turísticos do estado. E ainda, a polícia prende 2 suspeitos de roubos na Avenida Litorânea. Tem política com Felipe Clã. Braide disse sim para os bolsonaristas Laésio, Fufuca e Eliane. E descartou Camarão, Duarte e Aloísio. No comentário da Copa com Paulo Pellegrini, a estabilidade da França e as expectativas para a Espanha e Bélgica nas quartas de final. Tem também Marocando a História com Marcos Saldanha. Ele vai falar sobre o injusto esquecimento da compositora, diretora musical e musicista maranhense Irene Portela. E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, 10 de julho de 2026, Dia Mundial da Lei. Dia de Nikola Tesla. Dia da Saúde Ocular. Dia do Engenheiro de Minas. E Dia Mundial da Pizza. Opa! Mayra Nogueira, é hoje. Hoje é dia de reunir a família, os amigos. Na sexta-feira marcar logo, aquele né? E comer uma pizza. Sexta-feira, é isso aí. Sextou com pizza. Isso. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7h19, vamos aos destaques dos principais impressos locais, Mayra. Manchetes do dia. Você já está acompanhando a gente também aqui no YouTube, Universidade FM 106, e no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode fazer o download gratuito do nosso aplicativo oficial, onde você acompanha tudo isso aqui da Rádio Universidade, imagem, áudio e tudo mais. Informações extras sobre a Rádio Universidade, tá? 40 anos de talentos no ar, Mayra Nogueira, aqui com O Imparcial. A gente começa a manchete: menos ideologia, mais poder. MDB engole bancadas e deixa partidos tradicionais sem cadeira na Assembleia. Com 32 legendas e siglas de aluguel que inflam fundos milionários, o Sistema Político Nacional vê migração em massa de deputados para partidos empoderados. A engrenagem do poder na Assembleia Legislativa do Maranhão mostra o peso do pragmatismo sobre a ideologia. Impulsionado pela pré-candidatura de Orleans, o MDB saltou de 2 deputados eleitos em 2002 para uma bancada robusta de 17 parlamentares em 2026. Destaque também, Mayra. 100 juízes sofrem ameaças do crime organizado, alerta presidente do STF, Edson Fachin. Olha só, né? Durante o evento em São Paulo, o ministro destacou o alto risco das decisões que asfixiam o caixa das facções e defendeu uma regulação financeira rigorosa sobre o mercado das apostas virtuais. Gente, isso aqui realmente é um crime, né? Mayra. A Assembleia aprova a comissão de recesso, define deputados que comandarão a casa na pausa legislativa. Brandão autoriza a construção de ponte sobre o rio Grajaú entre Arame e Itaipava. No esporte, França elimina Marrocos de novo e avança à semifinal. Espanha e Bélgica em duelo decisivo, e daqui a pouquinho Paulo Pellegrini falando, trazendo o comentário do jogo de ontem, Marrocos e França,
E a expectativa para hoje, Espanha e Bélgica. Isso aqui são as quartas de final. Mayra Nogueira. E ainda, Adalberto, o prefeito de Araioses, Neto Carvalho, é homenageado com comenda Assis Chateaubriand, concedido pelo Jornal Imparcial. Agora vamos ao Jornal Pequeno. Mayra Nogueira, nesta sexta-feira, a manchete é: Brandão articula a implantação de terminal ferroviário em Caxias com previsão de operação em 2027. Esse projeto foi discutido durante reunião realizada no Palácio dos Leões entre o governador Carlos Brandão, investidores privados e representantes da Ferrovia Transnordestina Logística. E ainda, Mayra... E ainda tem as informações aqui do Porto do Itaqui, que destaca potencial do Maranhão em simpósio de comércio exterior da UEMA. Mobilização Luiz leva experiências interativas e economia criativa para a Feira do Empreendedor 2026. Iglesio critica a saúde de São Luís e faz alerta sobre o hospital da ilha. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem destaques da internet. São 7h23. Mayra Nogueira, vamos por break e trânsito em seguida. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga. laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Sempre com cuidado na direção, 7h24. Aqui a gente já tem o mapa do Waze.com mostrando que a entrada e saída da área Itaquibacanga, sobretudo saída, tá? Trânsito um pouquinho complicado, tem um acidente por lá. Saída logo depois, aqui já na parte da cabeceira da barragem do Bacanga, saindo da UFMA, tá? Tem um acidente bem ali neste momento, tá? Olha só, Mayra Nogueira, outro local aqui, outros locais, né? Chegando ali, na verdade, né? Aqui no Parque Botânico da Vale. Trânsito bem demandado neste momento, com retenção aqui na área Itaquibacanga. Nas demais áreas de São Luís, aparentemente, trânsito tranquilo, mas Borges Júnior vem para trazer mais detalhes. Não é isso, Borges? Bom dia. Oi, Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações referentes a Jerônimo de Albuquerque, informações não muito contrárias ao que acontece normalmente ao longo da semana, nesse trecho da via, altura do bairro Coafuma, onde o fluxo maior é registrado para quem está se deslocando no sentido centro e, desse modo, ocorrendo nesse trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura ali do bairro Coafuma, que se desloca sentido elevado do Trabalhador, seguindo aí sentido centro. Nessa mesma altura, sentido contrário, sentido inverso, sentido bairro, o trânsito tem um número considerável de veículos, mas fluindo também nos dois sentidos da via. Não há registros que comprometam aí a fluidez nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. É isso aí, Borges, obrigado, tá? 7h26, participe com a gente, mande mensagem lá no chat do YouTube, ou então diretamente no nosso WhatsApp, 99217-2647, sua participação. Mayra, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Borges, começando aqui com informações. Tribunal de Justiça suspende pagamentos acima do teto e aguarda decisão do Supremo. Detalhes. Adalberto, o Tribunal de Justiça do Maranhão informou ao Supremo Tribunal Federal que suspendeu os pagamentos que ultrapassam o teto constitucional. A medida ela foi adotada pela atual gestão, que é presidida pelo desembargador Ricardo do Ailib, e segundo o TJ maranhense, a decisão
ela segue a orientação do Supremo Tribunal Federal, isso enquanto a Corte define as regras finais sobre o pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias no Judiciário. O Tribunal também esclareceu que um pagamento de cerca de R$270 mil, identificado no contra-cheque de um magistrado, foi um caso isolado, caso relacionado ao acúmulo de verbas reconhecidas administrativamente durante a gestão anterior. Outros 6 pagamentos acima do limite constitucional também foram informados ao Supremo e, de acordo com o Tribunal de Justiça do Maranhão, os valores foram autorizados com base nas normas administrativas e nas regras do Conselho Nacional de Justiça, regras vigentes na época. O tribunal afirmou que já adotou as adequações necessárias, informou também que vai aguardar a decisão definitiva do Supremo para então definir como os novos critérios vão ser aplicados. Adalberto, Mayra. Borges, o Ministério Público está aí apurando as suspeitas de irregularidades com recursos do Fundeb em São Domingos do Maranhão. Mayra, o Ministério Público do Maranhão abriu um inquérito civil, o intuito de investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, caso referente à cidade de São Domingos do Maranhão, cidade localizada a cerca de 385 quilômetros aqui de São Luís. A apuração ela teve início após representação apresentada por um vereador do município. Entre as suspeitas estão contratos de locação, contratos que podem ter sido simulados, também possível superfaturamento, fracionamento irregular de despesas com serviços de jardinagem e o uso de verbas da educação para finalidades diferentes das previstas em lei. Para avançar nas investigações, o Ministério Público determinou vistorias ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, também no pátio de máquinas do município, isso com registros fotográficos para verificar as condições das estruturas. O prefeito Kleber Tratorzão e as secretarias de Educação, Finanças e Procuradoria-Geral do município também foram oficiados. Todos devem enviar documentos e esclarecimentos sobre os contratos investigados. De acordo com o Ministério Público, a apuração ainda está em andamento e não significa a condenação dos envolvidos. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Mudando de assunto, vamos falar sobre segurança reforçada nas férias nestes destinos turísticos aqui do estado, né? Extremamente necessário. Exatamente, Adalberto, segurança reforçada, reforço por meio da Operação Férias Seguras 2026, ação do governo do estado, segue até o dia 31 de julho, ela reforça o policiamento, a fiscalização e o atendimento à população, reforço nos principais destinos turísticos do Maranhão durante o período de férias escolares, os Lençóis Maranhenses, a Grande São Luís e a Chapada das Mesas, também a região Tocantina, o Alto Turi e ainda a região dos Cocais, além do litoral e da Baixada Maranhense. Ao todo, a Polícia Militar está empregando mais de 1.200 policiais, efetivo que atua com apoio, com suporte de viaturas, motocicletas, aeronaves, embarcação, também equipamentos de resgate, ainda a Força Tarefa, reunindo a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, também o Centro Tático Aéreo, a Força Estadual Integrada de Segurança Pública, Centro de Inteligência e a Capitania dos Portos, além de um trabalho conjunto com as prefeituras, guardas municipais e a Secretaria de Estado de Turismo, do Turismo. O trabalho integrado, ele então busca ampliar a prevenção, também ter mais rapidez no atendimento das ocorrências. A operação, a gente lembra, segue até o fim de julho, segue até o dia 31 deste mês. Em caso de emergência, a população pode acionar a Polícia Militar, acionamento feito por meio do número 190, também o Corpo de Bombeiros no 193 e ainda denúncias anônimas pelo Disque Denúncia no 181. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações.
Vamos pro break, Mayra. Em seguida tem Felipe Clã em política. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32, está na hora de política, está na hora de Felipe Clã aqui com a gente. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges, ouvintes desse jornal que cada vez cresce mais, principalmente por nossos amigos que estão no carro, uma hora dessa, nesse engarrafamento terrível. Olha, cada dia mais as pessoas vêm falar para mim que começou realmente a gostar do jornal. Eu perguntei, mas vocês não gostavam? Aí eu não entendi, ele disse, não, mas agora é variado, tem de tudo, tem política, tem cultura, tem futebol, tem Mayra. Teve um que me disse, tem a Mayra, olha que beleza, Mayra, o fã-clube da Mayra. É isso aí, estamos juntos aqui, fazemos parte dessa equipe maravilhosa, que é a equipe de 106. É isso aí, Mayra iluminando a gente aqui, né, desde cedinho, tá, todo dia, de segunda a sexta, aqui no FMPB, 6 horas da manhã, ela já entra com muita música boa, já preparando a galera, né, para o noticiário que vem, a quebradeira que vem depois. Eita! É isso aí, Mara Nogueira. Felipe, vamos falar aqui de Braide, né? Ele disse sim aos bolsonaristas. Laésio Fufuca e Eliane descartou Camarão, Duarte e Aloísio. Então, mais do que surpresa, né? Aí só tem 2 fatores que é muito interessante. Ninguém mais recebeu com surpresa o Laésio sendo senador. Isso já estava fechado, né? Ele não ia perder o apoio do Laésio, até porque ficou pífio, né? A questão da vice, né? Não houve esse retorno esperado. Então, ele precisava de alguém na região tocantina. E o Laésio, pelo mais que não era a pessoa que ele gostaria, segundo os bastidores, mas é a pessoa que trabalhou e manteve esse quinhão, né, esse retrovisor na região tocantina. Interessante observar, são 2 coisas. A primeira é o Fufuca, né? Como fica o Fufuca agora? O Fufuca vai trazer o Lula para o palanque do Braide, quando o Braide tem presidente da República. E a outra questão é que acabou a chantagem, né? Não há mais como dizer que vai agora o Camarão, o Duarte, o Aloísio, entre outros, né, vão fazerem aquele jogo dizendo que vão abandonar o Orleans, perdão. Na verdade, o Camarão não está com Orleans, né, mas o Duarte e o Aloísio ainda continuam no grupo Brandão. E mais, somente para a campanha. Vamos mostrar agora que é bom de voto, né? Chega desse oba-oba de querer ser a atração principal. Sejam, sim, um candidato em que as pessoas consigam entender as propostas, meu caro Adalberto. Isso é importante, entender as propostas. Felipe. E nessa chapa aí com Orleans, né, fechada e amarrada, Pedro Lucas para o Senado, essa briga vai ser boa, né? Então, essa é a questão da federação, né? O Pedro Lucas é muito bem articulado, né? Tem um processo muito amplo, um mapa eleitoral muito amplo de relações com prefeitos que nem votaram nele anteriormente, mas ele soube, sem dúvida nenhuma, utilizar toda a sua capacidade de líder da federação lá no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, e trazer muitos prefeitos, muitos vereadores, muitas lideranças com projetos, com emendas,
né? E isso é fundamental. Agora, está na mesma condição do Laésio, está na mesma condição do Fufuca, na verdade, da Elisiane. É mostrar a proposta, é mostrar que é bom de voto, é mostrar que fez durante os anos que esteve com o mandato, ou de deputado federal, ou de senador. Sem esquecer o Everton, né? Não podemos esquecer o senador Everton, que tentam, todo santo dia tentam derrubar o Everton. É um negócio impressionante como o Everton preocupa os pré-candidatos a senadores, né? Não encontro um que elogie o trabalho do o Everton. O interessante é que o presidente Lula não solta o braço do Everton. Por que será, hein? Que ele é bom de trabalho ou é um grande articulador em Brasília? Fica aí a pergunta, mas fica também a incerteza de quem será eleito, meu caro Adalberto. Felipe, falando aí de armação policial nas eleições do Maranhão, o que está acontecendo? Olha, é aquele velho jogo que a gente conhece, né? E o Maranhão já viveu muito isso. Ontem eu estava aqui anotando, né, o caso Reis Pacheco, do sogro do Cafeteira, que inventaram que o Cafeteira tinha mandado matar um funcionário, né, que tinha batido e atropelado o Wilton Rodrigues, que era... Nós tivemos o caso do Madeira, que foi parar no Fantástico, né? Aquele Luiz Brasília, já falecido lá de Imperatriz, dizendo que o Madeira tinha contratado pistoleiro. Tem de tudo. E mais do que nunca agora, nós temos o terror judiciário vivendo no dia a dia da política do Maranhão, né? Pessoas que não entendem que se não fez durante o poder, não é depois que vai tentar, né, derrubar ou manter. Mas a questão é que todo santo dia é aquela velha história de que vão usar a Polícia Federal, né, por meio de determinação do Supremo Tribunal Federal, para derrubar a família Brandão do poder. Todo santo dia. Agora voltou com força total, né, no caso TecOff. O curioso é que agora o Grupo Brandão está chamando a atenção de que estão tentando tirar o lado dinista de dentro do processo deste TecOff. Fica difícil, né? Fica complicado, até porque nós sabemos que quem reconheceu a dívida que ocasionou o crime foi o pré-candidato Felipe Camarão. Isso não quer dizer que ele seja responsável, mas isso quer dizer que todos precisam estar incluídos neste processo para a gente poder entender quem realmente tem culpa neste assassinato, meu caro Adalberto. Felipe, Hugo Mota indicou Aloysio Mendes para presidir a PEC da redução da maioridade penal, né? Nesta semana a gente trazendo aqui, claro, sempre menções em relação às crianças e adolescentes. Olha, Adalberto Maire Borges, eu imaginei que hoje seria um dia que a gente estaria encerrando este processo, né, de chamar a atenção da sociedade para o grande golpe, né, da Câmara de Deputados, do Congresso Nacional, melhor dizendo, em colocar a culpa nas nossas crianças e adolescentes pela incompetência desses legisladores e dos gestores, né? E aí eu incluo também, se você me permitir, o Judiciário, o Ministério Público, né? Cadê esse pessoal que não bota esse pessoal na cadeia, que não cumpre o que está lá determinado, as suas funções? Agora, para nossa infelicidade, este rapaz, esse Hugo Mota, que é uma coisa assim, inacreditável, ele é uma aberração. Me perdoe, né? É aquela coisa que somente um Congresso tão polarizado consegue produzir, tamanha mediocridade. Mas o que ele me faz? Ele
escolhe o maranhense, o Maranhão, ele não é maranhense, perdoem, ele é deputado pelo Maranhão, Aloysio Mendes, ultra radical, vindo da Polícia Federal, um monte de histórias que me lembro de informações, X9, né, foi secretário, muita gente acusou que grampeou, não sei se foi ou não foi. Eu sei que eu vivi todas essas histórias, mas eu sei que essa não é a pessoa indicada para presidir a questão da PEC, da redução da maioridade penal. Ele é uma pessoa que não tem sensibilidade para isso, ou pelo menos nunca demonstrou nenhuma questão nesse sentido. Até porque, como todo mundo no meio político e da imprensa especializada fala, ninguém sabe o que Aloysio pensa, ninguém viu o Aloysio com discussão sobre a proteção às crianças e adolescentes do Brasil. Meu caro Adalberto, Mayra e Borges. É a bancada da criminalização, é isso aí, Felipe. 7h42, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Um ótimo final de semana, segunda-feira tem muita política para tratar, não é isso, Felipe? Com certeza, estaremos juntos, viu? Estaremos sim. Mayra Nogueira, vamos aqui para a previsão do tempo, tá? Previsão do tempo e Tábua de Maré. Nesta sexta-feira, São Luís e o Maranhão devem ter um dia de calor e tempo arejado, com sensação de forte sol, né, durante toda a manhã. E a previsão indica também a possibilidade de chuva passageira no início do dia, o que pode deixar o clima um pouco instável. A temperatura segue elevada, em torno de 25 graus, com o vento moderado vindo de leste. Ao longo do dia, o céu deve ficar com pouca nebulosidade, favorecendo momentos de sol. Por isso, é bom sair já se preparando, já preparado de casa, tanto para o calor quanto para uma eventual chuva. É isso aí, vamos lá com a Tábua de Maré neste dia 10, sexta-feira. Pré-mar primeira aconteceu às 2h23 da madrugada, com 5,3 metros. A segunda será às 3h12 da tarde, com 5,1 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 9h02 da manhã, com 1,1 metro. A segunda será às 9h31 da noite, com 1,3 metro. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dica saudável. Pausas e alongamentos ao longo do dia são um hábito importante para quem passa horas sentado, seja no trabalho ou nos estudos. Levantar-se por alguns minutos, alongar o pescoço, os ombros, as costas e as pernas ajuda a reduzir a tensão muscular e a melhorar a circulação sanguínea. Essas pausas também contribuem para aumentar a disposição, melhorar a concentração e prevenir desconfortos causados pela permanência na mesma posição. Confira agora alguns benefícios de fazer pausas e alongamentos durante o dia a dia. Primeiramente, ajuda a prevenir dores nas costas, no pescoço e nos ombros, além de reduzir a rigidez muscular. Também favorece a circulação, diminui o cansaço físico e mental e contribui para o melhor desempenho nas atividades do dia a dia.
Por fim, reservar alguns minutos para se movimentar é uma forma simples e eficaz de cuidar da saúde e promover mais qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. 7h47, está na hora do Boletim da Copa com Paulo Pellegrini. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Oba, bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. Vamos para o segundo dia das quartas de final. Hoje com a previsão de um outro grande jogo, Espanha e Bélgica, para definir quem pega a França na semifinal, em uma das semifinais. França, né? França que, olha, que joguinho fácil, hein, para a França ontem. A França torna o jogo fácil, né? Na sua condição de favorita, na condição de um elenco recheado de grandes jogadores. Antes da Copa começar, quando saiu a lista de convocação da França, vários portais fizeram duas listas a mais de jogadores não convocados, do mesmo nível daqueles que foram convocados. A França abriu mão de levar para essa Copa do Mundo jogadores de altíssimo nível, simplesmente porque não cabem numa lista de 26 nomes. Ela tem hoje mais de 50, 60 jogadores de altíssimo nível do futebol internacional que poderiam estar nessa lista e, simplesmente por não ter vaga para todo mundo, acabaram ficando de fora. Um deles até estava assistindo a partida ontem no estádio, o Antoine Griezmann, campeão do mundo em 2018, na ativa ainda, jogando futebol em alto nível. O Griezmann foi preterido pelo técnico Didier Deschamps por achar que já não tinha mais vaga na seleção. Imagine, o Griezmann seria titular em qualquer seleção do mundo. Então, esse favoritismo de elenco, de formação de jogador, claro, formação não só do francês, como a gente sempre discute aqui, mas, obviamente, de muitos imigrantes que moram na França. E aí vem essa discussão, a seleção francesa não é francesa. Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil, se tivesse Copa do Mundo em 1700 e alguma coisa, a seleção brasileira seria formada por muitos portugueses, né? Porque, afinal, a gente era colonizado, enfim, por portugueses, haveria muitos povos originários também. Indígenas, né? Indígenas. Mas aquela formação de quem seria brasileiro talvez ainda não tivesse sido feita, né? Mas como a gente já está em 2026, a gente já naturalizou o fato de todos nós, no Brasil, termos, de alguma forma, algum antepassado estrangeiro. Sim. Seja português, seja espanhol, no meu caso, italiano, Pellegrini, etc. Mas a gente já naturalizou, porque isso ocorreu há séculos atrás. A França e a Europa como um todo vive esse processo neste momento, de 50 anos para cá, ter tido essa misturada, e aí você vai dizer, foram colonização, ou seja, a França invade países, ok, mas também hoje os habitantes desses países vão para o primeiro mundo, né, e migram para lá para tentar uma vida melhor. No caso do futebol, são jogadores profissionais que são contratados por times franceses. Então, na década de 70 e 80, havia muitos jogadores argelinos, camaroneses, nigerianos, que foram para o futebol francês, fizeram carreira lá, moraram na França, casaram na França, tiveram filhos na França, e esses filhos nascidos na França hoje são franceses, porque foram alfabetizados lá. E aí tem a opção. Alguns deles optam quando são convocados, em aceitar a convocação para a seleção francesa, e outros falam assim, não, mas o meu sangue não é francês, eu nasci aqui, mas o meu pai e meu avô nasceram no Marrocos, por exemplo. Então, quando eu for convocado para uma seleção, eu vou optar em jogar pela seleção de Marrocos. Aí chegamos ao ponto do que ocorreu ontem. Tivemos um França e Marrocos, em que, na seleção da França, só tem 5 jogadores não nascidos no território francês, dos 26 convocados, e na seleção de Marrocos, dos 26 convocados, tem 19 não nascidos no território marroquino, e a maioria deles nascidos na França.
mas que são descendentes de pais ou avós marroquinos. É o caso do Boadi. O Boadi, o volante marroquino, é francês de nascimento, jogou as seleções de base da França, e aí a FIFA permite isso, o jogador pode trocar de seleção da base para o profissional, não pode trocar no profissional, uma vez que joga no profissional não pode mais trocar. E aí o Boadi, quando se profissionalizou, optou em jogar pela seleção de Marrocos. Então, todo esse caldeirão mostra uma riqueza possível de formação de jogadores. A França tem de onde tirar de tudo quanto é lugar, dela, de outros países, e o reflexo tem sido isso. É uma seleção dominante no futebol mundial há quase 10 anos. Embora tenha perdido a Copa de 22, e a Espanha tenha sido a atual campeã europeia, mas, no geral, a França é o time a ser batido. E aí a gente viu ontem isso, quer dizer, uma seleção que dominou o jogo inteiro, não deu a menor chance para Marrocos, ainda perdeu um pênalti e venceu com todo o mérito. E segue sendo a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo. É isso aí, Paulo. E, claro, o Mbappé aí já empatado com o Messi, né? Ele empatou na artilharia da Copa, 8 gols cada um, e segue um gol atrás na artilharia geral dos mundiais. Aquela projeção que se tinha no início da Copa, de se saber que dificilmente o Messi e o Mbappé não superariam o recorde do alemão Miroslav Klose, que era de 16 gols em mundiais. O Messi já chegou a 21 e o Mbappé a 20. Poderia ter chegado a 21 também se não tivesse desperdiçado o pênalti. O Messi também poderia ter 23 se não tivesse perdido 2 pênaltis na Copa do Mundo também. Então a França está aí. Agora a França espera Espanha ou Bélgica, que é o jogo de hoje, né? E perspectivas para esse jogo, a mesma de sempre. A bola vai ficar com a Espanha o tempo todo. E a Bélgica vai tentar marcar e surpreender em contra-ataques ou em um futebol um pouco mais físico. A Espanha, a rigor, só jogou uma partida no seu nível nessa Copa do Mundo, que foi o jogo contra a Áustria, que ela venceu por 3-0. Todos os demais foram jogos muito complicados. 0-0 com o Cabo Verde, Uruguai 1-0, um jogo muito tenso. A última partida também, que a Espanha passou, né, e foi duro contra Portugal, 1-0, gol no final. Mas a Espanha é um time que controla o jogo o tempo todo. Ela não é agredida, ela não permite que o adversário a agrida. Tanto que é a única seleção da Copa que não tomou nenhum gol. Estava zerada. Ninguém conseguiu fazer gol na Espanha, ninguém conseguiu nem chegar perto de fazer. Então é um time muito curioso. Ele não te encanta, porque ele não tem o mesmo brilho da França, dos craques que a França tem. A Espanha, a rigor, não tem nenhum craque geracional, desses que a gente vai lembrar daqui a 20 anos como um grande jogador, como é o Haaland, o Messi e tal. Tem grandes jogadores, claro, o Rodri, né, foi bola de ouro um dia desses, mas é um time que é tão entrosado e já tem uma filosofia de jogo tão enraizada desde os anos 2007, 2008, daquele Barcelona, do Messi, do Ronaldinho, que é esse futebol que eles chamam de tic-tac, que é o tocar para lá e para cá o tempo todo, e tem sempre alguém livre, e o adversário se cansa de tanto correr atrás da bola, e essa filosofia já foi implantada de tal forma que mudam os jogadores e o futebol não muda. A Espanha hoje tem um time todo novo, tem uma promessa de craque geracional, que é o Lamine Yamal, que ainda não é, mas é uma promessa, e inclusive não está jogando bem a Copa do Mundo, não despontou, é um protagonista que ainda não despontou na Copa, o Yamal, mas é um time que você não consegue ganhar dele, é um time que toma muito pouco gol. Então vai ser mais um jogo assim, a gente espera a bola com a Espanha o tempo todo e um provável 1-0 no final, entendeu? Para a Espanha passar e pegar a França. Paulo, em relação à Bélgica, né? No caso França e Marrocos estava desfalcado também, né? Teve esse agravante, digamos assim. A Bélgica tem alguma coisa nesse sentido, enfim, ou a expectativa é de que tenha aí uma certa resistência. Vai ser um jogo diferente, mais competitivo, enfim, vai ser um jogo mais emocionante, digamos assim. A Bélgica não tem problemas do time titular. Eu vi uma informação ontem de um jogador reserva chamado De Bast, que não foi liberado pelo seu clube. Eu não entendi direito. O cara está na Copa do Mundo, mas, enfim, era uma questão médica. E aí o clube sugeriu que o jogador não fosse utilizado porque ele não está fisicamente bem e o clube não quer ter consequências disso após a Copa do Mundo. Mas é um reserva. A Bélgica está com 100% de sua força titular. Inclusive o técnico Rudi Garcia, que é espanhol, ele está optando em deixar o grande craque Kevin De Bruyne no banco.
porque o De Bruyne já não tem o mesmo ritmo necessário para esses jogos, a sol, a pino, no verão americano, já é um jogador veterano, e a Bélgica melhorou com a saída dele, por incrível que pareça. O De Bruyne é um cracaço de bola. E o Romelu Lukaku, o centroavante, também tem começado no banco, mas quando entra sempre deixa o dele, né? Tem deixado gols. Então a Bélgica tem um time interessante, tem jogadores, o Trossard está jogando bem, a Copa do Mundo, vai dar trabalho. Mas é aquela coisa, é um jogo diferente, é um jogo que a Bélgica não vai ter a bola, vai ter que correr atrás. E aí sim, entra a questão física, né? A Bélgica tem os seus veteranos ali que vão sofrer um pouco com o toque espanhol. Acho difícil da zebra, né? Como achei ontem, continuo achando em todos os jogos que os favoritos têm tudo para passar. O jogo mais complicado poderia ser o de amanhã entre Noruega e Inglaterra, que tem um Haaland, a gente já sabe, mas ainda assim a Noruega não vai ter aquela folga que teve de ficar com a bola no pé, que teve contra o Brasil. Aquilo ali foi... todo mundo é indignado com isso. 34% de posse de bola. A seleção brasileira nunca teve isso na sua história, contra ninguém. 34% é muito pouco. Quer dizer, a gente sempre teve acima de 50% da bola, né? E foi como estratégia. Ou seja, foi opcional. Poderia não ser assim. Então, a gente pagou para ver, né? É isso aí, Paulo. Hoje, portanto, 4 da tarde, Espanha e Bélgica. Mais um pequeno comentário aí para a gente finalizar. Ainda nas quartas de final, amanhã, Noruega e Inglaterra e também Argentina e Suíça. Às 10 da noite, né? Argentina e Suíça, às 6 da tarde, Noruega e Inglaterra. Muita gente, para encerrar, né, perguntando sobre a Argentina, né? A Argentina vai ganhar essa Copa mesmo, tal? Ela é forte candidata, se a gente levar em conta que é um time muito resiliente, né, que também se recusa a perder. Tem uma grande seleção, embora fisicamente esteja mostrando deficiências. A Argentina está se cansando nas partidas, que é uma coisa que está sendo até surpreendente, porque a Copa não está sendo marcada por isso. A gente até imaginava, né, que, fim de temporada, muitas seleções cansadas, mas está todo mundo jogando à vera e a Argentina está sofrendo fisicamente. Mas só que o que está acontecendo? Todo jogo o Messi tem marcado um gol. Que é uma coisa assim absurda. Aconteceu isso com o Jairzinho na Copa de 70, fez um gol por jogo, todo jogo fez um gol. Então, o Messi está sempre deixando dele. E aí, quer dizer, você tem uma trajetória que pegou Argélia, terceiro escalão do futebol mundial, Áustria, terceiro escalão, Jordânia, quarto escalão, Cabo Verde, quarto escalão, apesar de Cabo Verde ter feito uma Copa fantástica, é o quarto escalão do futebol mundial. Egito, terceiro escalão. E agora vai pegar a Suíça, que é segundo escalão. Vai ser o adversário mais difícil. Mas ainda assim, a Suíça vai, em tese, marcar, né? Não vai se jogar para cima da Argentina. Então, é um caminho muito simples. E a Argentina vai ter realmente um adversário que vai complicar só na semifinal, ou Noruega ou Inglaterra, ou numa eventual final. E aí já será tarde demais, né? Para detê-los, vamos dizer assim. Já vão estar empolgadíssimos, a camisa vai jogar sozinha. Então, assim, a gente sabe que a Argentina, sim, é fortíssima candidata ao título por conta da sua trajetória na Copa e da forma como tem acontecido. Se estivesse jogando mal e ganhando, ou até pelo contrário, jogando bem e ganhando com folga, a Argentina está... Mas está ganhando daquele jeito heróico, com epopeias, e isso fortalece demais uma seleção. Quer dizer, a seleção entra em campo com moral lá em cima. O que ela fez contra o Egito é uma coisa que entrou para a história das Copas. Entrou, faz parte dos capítulos mais especiais da Copa do Mundo, você virar um jogo em 12 minutos no mata-mata, perdendo por 2-0. Então, por isso, sim, a Argentina tem uma cotação forte. A diferença em relação a 22, só para encerrar, é que a Argentina e França chegaram na final e a França chegou totalmente esfacelada. Naquele momento, para quem vai se lembrar, a França tinha cerca de 8 a 10 jogadores machucados e jogou a final da Copa do Mundo com um time praticamente reserva mais o Mbappé. E ainda assim, o jogo foi para os pênaltis. Né, foi 3-3 e a França teve a bola do jogo no último minuto da prorrogação, naquilo que foi a maior defesa da história do futebol. O chute de Colomboigny, que Dibu Martínez pegou com os pés na queima-roupa, aos 30 minutos da prorrogação, último minuto, último lance da Copa. Então, se a França faz aquele gol, ela ganha a Copa do Mundo com o time reserva. Então, agora não. Agora a Argentina vai pegar a França valendo. A França totalmente completa, uma França, inclusive, melhor do que aquela de 22, mais talentosa, se for a França na final, claro, né? E a Argentina com o time mais envelhecido,
e sobrevivendo a essas aventuras do Mundial, né? Então, hoje, uma final França-Argentina, a França é francamente favorita, mas é a Argentina, é a camisa da Argentina. A gente já sabe, né? A coisa toda está bem desenhada, está bem nítida, enfim, tá tudo cristalino para essa possível final, né? Com certeza. Enfim, mas vamos ver, de repente, né? Tem alguma coisa aí que a gente não está contando e é isso aí. Toda a Copa acontece isso, viu? Paulo, muito obrigado, um ótimo final de semana, expectativa total e, claro, amanhã tem esporte, mais esporte aqui na 106, apito inicial, 11 da manhã, Heraldo e equipe, claro, você também no background dessa turma toda, né? Enfim, até segunda-feira. Até segunda-feira, um abraço. Mayra Nogueira, vamos embora agora de Rádio Ciência, e a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Agora tem Marcos Saldanha, ele já está aqui com a gente no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Tem também roteiro cultural, hein, Alberto Júnior? Não pode esquecer, né? Tem muita coisa ainda por aqui. Vamos de Rádio Ciência, a gente volta já. Isso. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz. Rádio Ciência Entrevista. Bate-papo semanal com quem movimenta a ciência na Universidade FM. O programa 8h04 agora, daqui a pouquinho a gente traz o Rádio Ciência, tá, pessoal? Foi salvo aqui o Rádio Ciência Entrevista, tá? Lembrando, tá? Rádio Ciência Entrevista, essa é a produção científica aqui na Rádio Universidade, tá? Olha, vamos já trazer então aqui Marcos Saldanha, que já está com a gente aqui, né, no ponto. Marcos Saldanha, não vai ter Rádio Ciência, a gente vai ter Marcos Saldanha agora com a gente aqui para trazer, claro, né, no Marocando a História de hoje, Marcos Saldanha vai falar de uma pessoa, uma mulher muito importante para a nossa cultura e que foi esquecida. A gente vai falar, né, ele vai trazer as informações especificamente sobre a compositora, a diretora musical e a musicista maranhense Irene Portela. Marcos Saldanha, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia. Bom dia a todos os nossos teleouvintes, né? É interessante, né, Adalberto e todo mundo que está ouvindo a gente, Mayra, como é muito difícil a luta pelo lugar ao sol, né? Sobretudo para os músicos, né? Os artistas que saem do Maranhão e que tentam uma carreira nacional. Se você pensar ao longo do século XX, vamos falar só do século XX, a gente pode listar Dilu Melo, por exemplo, que nasceu em Viana, foi a primeira artista brasileira, a primeira mulher a se apresentar tocando instrumentos, além de cantora, compositora, também musicista, pouco lembrada. Tem Alcione, muito conhecida, a gente tem João do Vale, muito conhecido, a gente tem Papete, que também ficou conhecido, a gente tem já no final do século Zé Cabaleiro e Rita Benedito, a gente tem Nonato e seus conjuntos ali, que teve um conhecimento, foi um reconhecimento no Maranhão, e depois teve um revival, assim, meio que foram relembrados. Mas, enfim, a Irene Portela, de Codó,
ficou conhecida do brasileiro ali no final dos anos 70, início dos anos 80. E aí, cantora, né, intérprete, né, compositora, diretora musical, teve um espetáculo que ela dirigiu, ela participou ativamente desse espetáculo teatral, A Missa do Vaqueiro. E aí depois ela lançou em 79 um LP pela gravadora Marcos Pereira, a mesma de Bandeira de Aço, que é um clássico, né? A mesma que fez um trabalho muito bonito com Papete, que tornou famosa o Brasil, gravou, registrou aquele grupo musical acho que é pífaro, né? Que chama aquele instrumento de Caruaru, gravou aquela banda de pífaro folclórica, enfim, um disco chamado Rumo Norte. E esse LP fez muito sucesso, quase, sabe, aquele clássico, do começo ao fim, belíssimo trabalho, disco. E aí o curioso que, com o tempo, ela foi sendo esquecida. Então, assim, não é que ela não é conhecida, não é que ela não foi conhecida, é que como é que ela foi esquecida. Tem uma apresentação dela no Som Brasil, aquele episódio apresentado pelo Lima Duarte, embora o programa tenha ficado muito conhecido com Rolando Boldrin, mas esse, em especial, Lima Duarte estava fazendo a apresentação, e ela canta uma música chamada Corujinha. E eu não consegui... Aparecem os compositores da canção durante a apresentação dela, ou, né, que ela está cantando, mas eu tentei fazer a checagem, em alguns momentos aparece que ela também é compositora da música, em outros locais aparece que não, aparece outros não, enfim, tudo sobre ela virou uma grande nuvem, uma grande dificuldade que a gente tem de fazer a checagem dela, né? Então, é interessante como acontece. Se não fosse Rumo Norte, esse disco, que hoje está nas plataformas de streams, por exemplo, a gente não teria acesso, teria muita dificuldade para ouvir, para conhecer o trabalho dela. E não foi só esse trabalho, mas é esse que a gente tem acesso graças ao streaming. Ana de Holanda também fez uma regravação de algumas músicas de Irene Portela, ali também no início dos anos 80. Há também uma controvérsia da participação dela em festivais de música. Ela não chegou a participar de grandes festivais, mas teria participado pelo menos de um, que é o Festival da Canção Universitária, em 79, ali no mesmo ano que ela vai lançar Rumo Norte. Ela demorou, o disco que eu falei, Rumo Norte, é de 79, mas ela demorou ali uma década para gravar esse disco. Foi para São Paulo, fez aquele dever de casa, como a gente chama, certinho, né? Preparada, foi para São Paulo para buscar o berço da efervescência, fez tudo certinho, mas ainda assim teve muita dificuldade. Já no final da vida ficou doente e com muitas dificuldades financeiras. E Adalberto Mayra morreu com 54 anos, muito, muito nova, muito jovem. Consta que teve um câncer e morreu no interior de São Paulo, Itapecerica da Serra. Então, o que chama atenção nessa trajetória curta de trabalho da Irene Portela é essa é a grande questão, quantos maranhenses, foram apagados da nossa memória e por quê? Porque, veja só, se você pensa na grande mídia musical, ela foi considerada regionalista demais. Fez sucesso numa época que a música regional tinha ainda espaço, mas ao mesmo tempo numa época que a música essa música pop, musical, começa a se impor nos anos 80, né? Começa a se colocar muito forte. Não, tudo bem que a grande mídia, as grandes gravadoras, os grandes estúdios vão recusar ou vão apagar o trabalho dela, mas nós, porque ela pagou o preço exatamente
de não abrir mão da sua linha musical. E a sua linha musical, não só como diz o disco, era com uma bússola apontada completamente rumo norte, quer dizer, que era que a cultura regional do Maranhão, a cultura forte do Maranhão. Então ela não abriu mão disso, ela cantou ciranda, ela cantou toada, ela cantou Bumba Meu Boi, quer dizer, ela não abriu mão dessa essência que ela tinha. Bom, então a mídia nacional não querer ela, tudo bem, mas os maranhenses, o que foi que houve com a gente que esqueceu? Se a gente pergunta aos artistas da geração dela, lembram, os mais novos conhecem, né? Artistas conhecem alguma coisa dela e tudo, mas por que ela parou de tocar, né, nas rádios? Por que ela deixou de ser reconhecida? Por que ela deixou de ser regravada? Por que ela deixou de ser aprofundada? E aí tem um pesquisador que é piauiense, que é o Jonas Moraes, e ele, além de historiador, professor da universidade em Codó, ele está radicado no Maranhão. Ele passou num concurso em Caxias, depois deu aula no ensino fundamental, depois passou num concurso para Codó, onde ele é professor atualmente, e ele vem fazendo um trabalho sobre a Irene, ele está pesquisando, e eu vou conversar com ele amanhã no História em Debate um pouco mais. É um trabalho ainda inicial, ele ainda não tem um aprofundamento grande ainda, mas o Gerúde, que é de Codó, músico maranhense que é de Codó, falou para ele de Irene Portela, e a partir de então ele começou a pesquisar, começou a se interessar, e aí esse piauiense do interior do Piauí, mas radicado há algum tempo agora, uns 7 anos no Maranhão, está fazendo esse trabalho, o que eu acho interessantíssimo, o que eu acho importantíssimo, mas talvez seja o único maranhense fazendo uma pesquisa sobre Irene Portela. Então, se você pensa João do Vale, que foi contemporâneo da Irene, a Irene, inclusive, ajudou muito a divulgar o João do Vale, o Portela, gravou o Papete, gravou coisas com... Papete foi percussionista no trabalho dela, gravou coisa de João do Vale, enfim, eles tiveram esse contato. O João do Vale é muito lembrado, o que é legal, o que eu acho muito bom. E aí, por que a Irene não é tão lembrada quanto o João do Vale, né? O trabalho dela. Então a gente tem que ter cuidado. E aí você pensa assim, a Alcione, a Marrom, é conhecidíssima, é amada pelo maranhense. Mas sabe o que é assustador, Adalberto? Que a Dilu Melo de Viana talvez tenha feito, na primeira metade do século XX, até mais sucesso do que a Alcione, sucesso nacional e internacional. E está esquecida. Ela não tem nenhum elevado com o nome dela, tem o Parque de Lumelo em Viana, mas aqui em São Luís não é. E ela, para você ter ideia, eu estou falando da de Lumelo de Viana, quando ela veio fazer uma apresentação em São Luís, nos anos 50, consta, isso está nos documentos, nos jornais, que tinha gente trepado na árvore para poder olhar. E como assim as pessoas hoje não conhecem de Lumelo? Aí você tem Irene Portela, né, de Codó também, que não chegou a esse sucesso estrondoso, não foi popular, reconhecida popularmente, morreu nova também, enfim, e era mais regional também. Mas assim, como a gente vai esquecendo essas pessoas? Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente fica. Quantos outros artistas maranhenses estão por aí que a gente não está falando, que a gente não está lá lembrando, que se perdeu? O padre João Moana fez um registro, né, um trabalho fundamental, um grande escritor também, já está aos poucos sendo esquecido. Humberto de Campos, escritor, do Coelho Neto, ainda são lembrados, mas Coelho Neto foi um sucesso estrondoso na primeira metade do século XX. Humberto de Campos foi conhecidíssimo. Então, mudando, né, de música para literatura, mas assim, o que é que acontece que a gente apaga essas pessoas? E eu vou insistir na questão, que o Brasil, que o mundo esqueça dessas pessoas não é justo, mas que nós, maranhenses, não, né, que a gente não conheça essas pessoas, não reverencie, não regrave, não homenageie. Se você permite fechar, ontem foi aniversário do bairro da Coab, 59 anos, né? O conjunto Coab Anil, o jovem, seria chamado, né, de bairro ao conjunto Anil, né? Mas, enfim, na programação, por que não estavam lá
os artistas da Coab. Gerúde morou na Coab. Pepe Júnior, lembra? Sambauê? Ele era da Coab, por exemplo. Sim. E você tem aí uma escola de samba lá, Mocidade Independente da Ilha. Você tem blocos tradicionais de lá, o Tropicais do Ritmo, por exemplo, da Coab. E aí tem Boi Pirilampo. Eu estou lembrando de alguns, com certeza, citando, estou deixando alguém de fora. Mas por que essas pessoas, esses grupos, esses artistas, Bruno Azevedo, escritor, grande escritor jovem, né, da minha geração, não estava nessa festa, por exemplo? Por que essas pessoas não foram convidadas? Nem estou questionando uma atração que vem de fora para fechar, tal, mas por que esses não estavam? Estou falando de nomes do conjunto. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque no aniversário de Codó, será que as pessoas lembram Irene? Será que as feiras do livro lembram Irene? Então, a gente precisa ter mais cuidado com a memória. E isso é importante para sermos justos e para podermos avançar. Então, essa marocada que a gente dá na sexta-feira, ela tem muito esse papel, né, de lembrar aquilo que não pode e não deve. Veja bem, não deve ser esquecido, né, Adalberto? Verdade, totalmente. Marcos, você falou aí nessas coisas todas, eu também viajei, acho que todo mundo viaja, né? Acaba viajando aqui nesse momento especial que é o Maracanã da História, toda sexta com você aqui, Marcos Saldanha, com a gente. E olha, eu passei ali por Celso Borges, trazendo Miguel Damos, eu viajei, né? O próprio nome da Escola de Música Lila Lisboa, enfim, olha... A questão é justamente essa. O que eu quero trazer aqui, a minha contribuição é a importância de pessoas como você e essa figura que está fazendo esse resgate agora da Irene, né? Enfim, a importância de vocês como puxadores de um fio, né? Se você fazendo um movimento, você pode desdobrar aquilo em tantas outras coisas. Com certeza, essa puxada de fio que ele está dando com a Irene vai desembocar em outras coisas, assim como outras pessoas, como o Celso Borges também fez, né? Eu estou falando Celso aqui, mas tem tantos outros, tem jornalistas, né? Tem Zema. Zema faz um trabalho primoroso, sabe? De resgate de artistas locais e outros também. Ele não fica preso só aqui, ele é um cara muito sofisticado e traz coisa de tudo quanto é parte do país, né? E também do mundo, pode-se dizer, enfim, e tantos outros jornalistas, pessoas da literatura também. Olha, a importância dessas pessoas para que a gente não caia no esquecimento são muito importantes também, porque você falou de um fenômeno, né? Como uma pessoa que teve um conhecimento, as pessoas subiam nas árvores para poder ver, enfim, uma repercussão grande, e a gente vê hoje, está em 2026, né? A gente pode dizer, essa pessoa foi esquecida. Por quê? Esse é o questionamento, e essas pessoas como vocês são importantíssimas. E esse espaço aqui também ele é importante justamente para isso, para trazer, né, essa marocada que a gente traz aqui, que você traz aqui, representando, claro, tantos outros profissionais, né, professor Manuel aqui da UFMA também, e tantos outros, né? Enfim, pessoas que são preocupadas em trazer esse fio para desdobramentos, é esse desdobramento que a gente precisa tanto. A minha contribuição era só isso. Mas é isso, né? E você falou do Zema, por exemplo, e como essas pessoas são importantes para a gente, porque o disco da Irene Portela, quem me emprestou foi o Zema, o LP, ele tem o LP. E aí a gente começa a fazer essa roda de conversa, a mobilizar as pessoas, a pega informação. Chico Saldanha, por exemplo, conheceu, almoçou com ela, recebeu ela em algumas casas. Gerúde teve um pequeno contato e aí relembrou. Tião Carvalho, Papete já não está mais entre nós. Então, a gente precisa lembrar que da nossa passagem por aqui, exatamente disso, né? Que a gente vai passando, vai deixando a nossa contribuição. Mas a gente precisa de algo mais sólido, por saber que nós estamos de passagem, mas que as coisas não podem se perder, essas informações e o nosso legado. Quando eu digo nosso legado enquanto povo maranhense. Então a gente somos nós que somos guardiões disso. E quando eu digo nós, não sou eu, não é o Zema só, não é só os, né? Mas todos nós temos esse papel.
né, de ter, eu acho que a gente tem uma obrigação, eu volto para a história do deve, aquilo que não devemos esquecer, né, é que a gente tem uma obrigação mesmo, moral, disso, de ter esse cuidado, de alguns nomes, algumas pessoas, alguns trabalhos, algumas obras, a gente tem, eu lembro, né, só para não me alongar muito, eu acho que eu já falei isso, que quando eu falei com meus tios, eu ainda muito garoto, e eu falei que eu não conhecia, eles falaram do Padre Moana, falaram de Maria da Tempestade, de quem? Eu, com 13 anos, eu tomei um esporro dos meus tios, meu tio, minha tia, que tinham conhecido o Padre Moana, tomei um esporro. E eu acho que é sobre isso, entendeu? Que tanto é que está ali, bem ali na minha biblioteca, está a obra do João Moana, está o livro do Moana, criei vergonha na cara e fui atrás. Então, ter vergonha de não saber, que faz parte, a gente aprende a isso. Mas tem alguns nomes que a gente precisa levar esporro por não conhecer, não lembrar, e a gente tem que fazer isso com mais novos, e eles têm que ter essa vergonha e ir atrás para conhecer. Então, é isso que a gente precisa fazer com os nossos artistas, nossos cantores, escritores, poetas. A gente precisa, tem, dever, né? Dever cívico, dever moral, dever. A gente precisa, isso é bairrismo também, mas precisa ter isso, precisa conhecer e precisa trazer esses artistas para as nossas festas, para os nossos arraiais, para o nosso carnaval, para os nossos palcos. Não, por favor, dá palco para essas pessoas eternamente. Algumas pessoas precisam disso. E palco melhor do que o Marocando da História, olha, são poucos, aliás, tem muitos aqui no Maranhão, tem muitos em São Luís, com certeza. Aqui é só mais um, tá? Na humildade, mas importante, claro, com você. É muito importante, a gente precisa ter isso, assim, é importante demarcar esse espaço, e eu fico muito feliz e agradecido por isso, é uma oportunidade muito boa. Feliz também, claro, nosso ouvinte, né? Tendo isso toda sexta-feira aqui, o Marocando da História. Marcos, muito obrigado mais uma vez, um ótimo final de semana. E claro, a gente espera você na próxima sexta-feira com mais Marocando da História. Valeu, e eu espero todo mundo sábado, 10h30 na nossa co-irmã Rádio Timbira, o especial Irene Portela, de 10h30 até meio-dia na Rádio Timbira. É isso aí. Um abraço a todos da Rádio Timbira, com certeza. Mayra Nogueira, vamos agora sim, né, para o Rádio Ciência, destrocar, né? Porque a gente acabou trocando aqui, mas é isso aí. Vamos de Rádio Ciência, daqui a pouco a gente volta. Em Borges tem muita informação, tem roteiro cultural, tem muita coisa ainda aqui no Jornal Rádio Universidade. Marcos, até sexta. Tchau. Tchau, tchau. Hereditariedade, oralidade e sincretismo religioso são elementos ativos na identidade de tamborzeiros maranhenses. Você já ouviu falar nas Iabás? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Hereditariedade, oralidade e sincretismo religioso são elementos ativos na identidade de tamborzeiros maranhenses. As informações com Pedro Batista. Durante os dias da festa do Divino Espírito Santo, todas as celebrações são guiadas por um som marcante, o rufar das caixas. As caixeiras do Divino, com batuques e cantorias, são consideradas guardiãs de uma tradição de extrema relevância para o Maranhão. De igual forma, os abatazeiros, também por meio dos batuques, convidam os voduns, orixás e encantados para a gira. Eles são responsáveis por tocar o abatá em cultos do tambor de mina, umbanda e do terecô, estabelecendo uma conexão entre o espiritual e o terreno. Os tambores, de forma geral, também estão presentes em outras manifestações culturais e religiosas do Maranhão, como Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá e outros. A monografia Quando o Couro do Tambor Rufou, Hereditariedade, Oralidade e Sincretismo Religioso na Cultura dos Tambozeiros Afro-Brasileiros busca compreender a identidade desses músicos a partir das práticas e saberes. Nas palavras do licenciando em História pela Universidade Estadual do Maranhão,
Cadson Kaique de Almada Andrade, a identidade dos tambozeiros é construída a partir de uma vivência coletiva. Durante a minha pesquisa, eu consegui identificar que a identidade dos tambozeiros ela vai ser construída principalmente a partir, né, de 3 conceitos: a hereditariedade, a oralidade e o sincretismo religioso. Então, esses sujeitos eles vão aprender seus saberes justamente pela convivência, observando os mais velhos, ouvindo histórias, participando dos rituais e reproduzindo, né, práticas que foram justamente transmitidas ao longo de gerações. Então, dessa forma, o ser tambozeiro ele não vai significar apenas tocar um instrumento, né? Tocar um tambor, tocar um abata, mas assumir um lugar de pertencimento dentro de uma tradição cultural e também religiosa. Então, o tambor ele vai se tornar um símbolo de ancestralidade, né? De memória e espiritualidade. E cada toque vai carregar experiências, ensinamentos e também identidades que são construídas coletivamente. Para além da cerimônia religiosa, os tambozeiros são pessoas com saberes, memórias e visões de mundo singulares. Além disso, também guardam conhecimento sobre a cultura e a musicalidade dos tambores, que é compartilhada pela hereditariedade e pela oralidade. A vida comunitária proporciona uma continuidade e renovação das tradições, de mais velhos para mais novos, desde a infância. E a fala, mais do que a escrita, é o principal caminho para isso, por meio de ensinamentos, cantos e histórias. A oralidade ela é um dos principais instrumentos de preservação das tradições estudadas, não só nesse contexto religioso, mas num contexto geral de tradições, pois é através dela que os conhecimentos, né, as histórias, os cantos, os ensinamentos religiosos, eles vão ser transmitidos entre essas gerações futuras. Entretanto, ela enfrenta, sim, desafios importantes, principalmente quando o assunto é o enfraquecimento de determinada manifestação e também uma diminuição de números de praticantes em alguns contextos. Porém, né, por outro lado, a oralidade ela também oferece grandes possibilidades, porque mantém esses saberes vivos, ele vai permitir que eles sejam constantemente compartilhados, reinterpretados e recriados pelas próprias comunidades que a preservam, né, que preservam esses saberes, essa tradição. A pesquisa observa 2 grupos de tambozeiros, caixeiras e abatazeiros. No contexto da festa do divino, as caixeiras são em grande maioria mulheres. O sincretismo religioso aparece no fato de essa celebração reunir diferentes grupos. Algumas caixeiras são filhas de santo e participam em devoção a uma entidade espiritual ligada ao divino. E outras frequentam terreiros apenas durante os meses da celebração, por devoção apenas ao Espírito Santo. Já os abatazeiros são a base espiritual das giras em terreiros. O canto compartilha os saberes, ensinamentos e memória, em que o som do tambor varia de acordo com o gosto das entidades, mais acelerado para os caboclos ou com mais cadência para alguns orixás. Cadson reforça a importância dos tambozeiros para a resistência da cultura e das religiões afro-brasileiras. Os tambozeiros eles vão possuir uma importância fundamental, né, para a cultura afro-maranhense, porque eles atuam justamente como guardiões de conhecimentos ancestrais e de práticas religiosas que vão atravessar gerações. Então, o tambor, nesse contexto, ele não vai exercer, por exemplo, apenas uma função musical, mas também é espiritual e muito simbólica. Então, o tambozeiro ele vai ser também um instrumento que estabelece essa ligação entre o humano e o sagrado, né, onde ele vai fortalecer os laços comunitários e, principalmente, ele vai preservar memórias coletivas. Então, ao manterem essas práticas vivas, os tambozeiros eles estão contribuindo justamente para a resistência, né, das religiões de matriz africanas e afro-brasileiras e também para a valorização do patrimônio cultural do Maranhão. A orientação ficou a cargo do professor doutor do Departamento de História e Geografia da UEMA, Eloy Barbosa de Abreu, com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E nas Iabás, você já ouviu falar? Nas religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda e o tambor de mina, as Iabás são as orixás femininas. Entre elas, Iemanjá, Oxum, Yansan, Nanã, Obá e Ewá.
ligadas à força, à sabedoria e à autoridade dentro dos terreiros. O termo vem do Iorubá e significa mãe-rainha, uma referência direta ao papel de comando que essas entidades ocupam nas tradições afro-brasileiras. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 8h31 agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo Borges. Borges, vamos falar agora sobre a polícia prendendo aí 2 suspeitos de roubos lá na Avenida Litorânea. A gente até chegou a falar sobre isso aqui nessa semana. Oi, Borges, pode falar. 2 homens foram presos. Eles são suspeitos de participar de assaltos na região da Litorânea. Borges, a gente teve um cortezinho aqui, vamos do começo, tá? Adalberto, 2 homens foram presos, eles são suspeitos de participar de assaltos na região da Avenida Litorânea, aqui em São Luís. A dupla ela foi presa no dia de ontem, nessa quinta-feira, prisão acontecida durante uma operação da Polícia Civil. A ação cumpriu mandados de prisão e de busca nos bairros da Vila Palmeira e também do Coroado. Investigações elas apontaram que o grupo teria agido na madrugada do dia 19 de junho, quando um professor universitário foi assaltado durante atividade física na Litorânea, na Avenida Litorânea. Nessa mesma ação, também foi registrado roubo de uma motocicleta no bairro do Calhau e, segundo a polícia, cerca de 6 criminosos utilizavam 3 a 4 motocicletas. Eles chegavam a se passar por entregadores de aplicativos, isso para evitar desconfiança e facilitar a prática dos crimes. Durante, então, a operação, foram apreendidas 2 motocicletas, 2 capacetes e aparelhos celulares, material que agora vai passar por perícia. Os 2 presos estão à disposição da Justiça e a Polícia Civil informou que as investigações elas continuam, buscam identificar outros possíveis integrantes do grupo, também recuperar os bens roubados e concluir a elucidação dos crimes. Adalberto, Mayra. Borges, vamos falar aqui diretamente, trazendo já informações de Icatu. Um suspeito de estuprar a própria filha é preso. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Prisão acontecida no dia de ontem, nessa quinta-feira, efetuada pela Polícia Civil do Maranhão. Esse homem ele é investigado por violentar sexualmente uma garota de 12 anos de idade, sendo que essa menina era a própria filha dele. Caso acontecido no município de Icatu, que fica a cerca de 108 quilômetros aqui de São Luís, aqui da capital. A prisão preventiva ela foi determinada pela Justiça após pedido da polícia, pedido baseado nas provas reunidas durante a investigação. E, segundo a Polícia Civil, o inquérito inclui depoimentos, mensagens, áudios com suposta confissão do investigado. Também existem outros materiais que reforçam os indícios do crime. E então, depois de localizar o suspeito, os policiais cumpriram o mandado de prisão. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário do Maranhão, onde permanece e vai seguir à disposição da Justiça. As investigações sobre esse caso, elas continuam. Adalberto, Mayra. Que coisa terrível, né? 8h35. Borges, outro crime também, né? E um pastor agora, acusado de crimes sexuais contra meninos, isso lá em Passo do Lumiar. Situação do Alberto também referente ao dia de ontem, essa quinta-feira, quando foi efetuada a prisão pela Polícia Civil aqui em São Luís, desse pastor, ele que é investigado por estupro de meninos, violência sexual acontecida em uma igreja no bairro Lima Verde, em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. O suspeito ele foi identificado apenas como Luiz.
Esse caso ele veio à tona após 3 jovens procurarem a delegacia do Maiobão para registrar essa denúncia. As investigações então apontaram que os fatos teriam acontecido quando eles ainda eram crianças e adolescentes. Hoje esses garotos têm 18 e 19 anos e, segundo a polícia, o pastor ele atraía as vítimas com presentes, depois as levava para o escritório da igreja, dizia que precisava fazer fotos para acompanhar o crescimento dos meninos. Na época, o templo ele era conhecido como Palavra Falada e hoje passou a se chamar Tabernáculo. A investigação também aponta que o suspeito ele levava os meninos para passeios e banhos em rios. Nessas localidades, o suspeito teria então praticado atos inadequados com essas crianças naquela época. Após então a prisão, esse homem ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da justiça. Mayra, Adalberto. É esse tipo de crime aí que a gente tem observado, né, constantemente aqui, pessoas que utilizam a religião para fazer o que não é para ser feito, né? Que coisa terrível. Mayra. Mudando o assunto, o ProUni encerra inscrições nesta sexta e são mais de 9.000 bolsas no Maranhão, Borges. Exatamente, Mayra. O prazo para se inscrever no ProUni, o programa Universidade para Todos, termina nesta sexta-feira. No Maranhão estão disponíveis 9.670 bolsas em faculdades particulares. Do total de vagas, 4.269 são integrais, com 100% da mensalidade, e 5.400 são parciais, com 50% de desconto. As inscrições elas são gratuitas, devem ser feitas no portal único de acesso ao ensino superior. Entre os cursos com maior número de bolsas no estado estão administração e também análise e desenvolvimento de sistemas. Podem participar quem concluiu o ensino médio, fez o Enem 2024 ou 2025 e obteve média de 450 pontos e não zerou a redação. As duas edições vai ser aí considerada para nota, tanto a de 2025 quanto a de 2024, lembrando que quem fez as duas edições vai ter considerada a maior nota. Em todo o país, o ProUni ele oferece mais de 4.700 bolsas em 380 cursos de 879 instituições privadas. A primeira chamada está prevista para o dia 15 de julho. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, aproveitar. Olha, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre cultura, né? Tem artista maranhense disputando uma das principais premiações de arte no país. Qual é, Borges? E quem é? Adalberto é a Tássila Custódio, de 26 anos. Ela foi indicada ao Prêmio Pipa 2026, uma das mais importantes premiações da arte contemporânea brasileira. A artista ela é natural de São Luís. Tássila ela desenvolve trabalhos ligados à saúde mental e à espiritualidade, também ao território e à ancestralidade. A produção dela reúne pinturas, ilustração digital, também escultura. São referências à cultura afro-brasileira, também à população amazônica reciclada, ressignificada, e também as tradições de matriz africana, tradições presentes aqui no estado, presentes aqui no Maranhão. No ano passado, então, Tássila também conquistou o primeiro lugar no 4º Salão de Artes Visuais, a coletiva de maio. A votação popular no Prêmio Pipa, ela é feita pela internet e para que o voto seja validado é necessário escolher pelo menos 3 artistas indicados. E entre esses artistas está a maranhense, a artista maranhense, a Tássila Custódio, está nessa disputa. Adalberto, Mayra. É isso aí, parabéns, né, para essa artista Tássila. E Mayra Nogueira, para finalizar aqui a participação de Borges. Falando agora da UFMA, que realiza encontros sobre educação afrocentrada e combate ao racismo. A UFMA promovendo nos dias 15 e 16 de julho, o 7º Julho das Pretas e a 6ª Jornada de Educação Afrocentrada. A programação acontece no auditório do Centro de Ciências Sociais, aqui no campus São Luís. O tema é voltado à educação afrocentrada e antirracista. O encontro também celebra os 10 anos do grupo, o Afroeduc,
OLOC, que é um grupo que desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão, iniciativas voltadas às relações étnico-raciais, a programação reunindo pesquisadores, professores e estudantes, também profissionais da educação e representantes de movimentos sociais, programação que vai contar com rodas de diálogo e apresentação de pesquisas e ainda experiências sobre o tema. O intuito, ampliar o debate, fortalecer a parceria entre universidade, escolas e comunidades, além de incentivar práticas educacionais voltadas à equidade racial. Em relação às inscrições, as inscrições podem ser feitas até o dia 14 de julho no site da Universidade Federal do Maranhão. Há mais informações relacionadas a essa parte do evento, relacionadas à inscrição, que podem ser feitas a partir do site oficial do evento, onde também está disponível a programação completa. Outras informações relacionadas à Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. E a gente agradece, Borges, muito obrigado pelas informações aqui com a gente. Mayra Nogueira, tá na hora do roteiro cultural, tá? Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. E você já sabe, aqui você fica por dentro das melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado. Começando com o cinema, Mayra. Começamos as estreias da semana com live action de Moana. Uma jovem parte em uma missão para salvar o próprio povo. Durante a jornada, ela conhece o outrora poderoso semideus Maui, que se torna um aliado. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Também está em cartaz A Morte do Demônio, em Chamas. É o 6º filme da saga de terror criada por Sanheim, melhor dizendo. Após a perda do marido, uma mulher enlutada busca consolo com os sogros na casa de campo da família. Só que esse reencontro logo se transforma em um inferno na Terra quando o livro dos mortos libera forças demoníacas que os transformam um por um. Pelo amor de Deus, Mayra Nogueira. E tem também a Dramédia, O Convite. Um casal que atravessa uma fase turbulenta no relacionamento realiza um jantar com os vizinhos do andar de cima. A noite toma rumos inesperados e desencadeia uma sequência de situações caóticas, constrangedoras e bem-humoradas, também em cartaz nos cinemas da cidade. É isso aí. Para finalizar, vamos logo para a comédia nacional. Os Emergentes. Na história, um casal de aristocratas vai à falência e acaba trabalhando para os antigos empregados. É muita confusão. Está em cartaz. Agora é só pegar a pipoca, e boa sessão, né, Adalberto? É isso aí. Vamos na sexta-feira, o que tem agora? Tem sextou primeiro. E agora com o São João de São Luís, né? Prometendo muita diversão, tambor de crioula divino, salve liberdade, forró Cabuzé e também boi de Apolônio. Isso a partir de 5 da tarde no Beco Catarina Mina, Centro Histórico. Continuando, tem o Secreto Roots, com muita música boa, com Victor Senna e os DJs Léo Scarpney e Neto Miller. É a partir das 7 da noite no Secreto Bosque, Rua G, Jardim Atlântico. Os ingressos no Simpla. Para finalizar sexta-feira, tem o espetáculo Choperia Pão com Ovo, prometendo muitas risadas a partir de 8 da noite no Teatro Arthur Azevedo, né? Fica lá na Rua do Sol, centro, com ingressos no Ticket Bolt. E sábado, começando aqui no sábado, as dicas com Off Campus Party, a festa inspirada na série de romance jovem da Amazon Prime, Off Campus. A festa conta com elementos de decorações temáticas da série e uma playlist com músicas pop e indie pop dos anos 2010 e 2020. É a partir das 8 da noite, no Reviver Hostel, Rua de Nazaré, Centro. Classificação 18 anos. Voltando agora para o São João, tem o Vamos Festejar, com quadrilha Flor do Sertão do Monte Castelo, boi de Rama Santo, Boi de Morros, Pirilampo, Ribamar e muito mais, a partir de 6 da tarde no Convento das Mercês, Rua da Palma, aqui no Desterro, tá? Finalizando, Adalberto, tem a festa Copa Clubber Bye Bye Brasil, com muita curtição e músicas, Tech House, Techno House e Acid House.
É a partir das 11 da noite, no Meludo, ali na Praça João Lisboa, no centro. Olha, vamos para o domingão, começando com o Vamos Festejar, também no São João, tem barraquinha, tem boi de pindaré, brilho da ilha, cacuriá, balaio das rosas e muito mais. A partir de 5h30 da tarde, no Convento das Mercês, Rua da Palma, centro, só para lembrar, tá? Centro Histórico. E continuando, Adalberto, tem a feirinha São Luís que promete muita diversão, com Camila Reis, Coisa da Antiga, Banda Vertigo e muito mais. E, além disso, tem a programação que conta com a Galeria Trapiche, ali na Praça João Lisboa, centro. É isso aí. Mayra, para finalizar o domingão, né, o último dia do Maranhão Geek Experience, com a arena para jogar videogame, Just Dance, brincadeiras, curso de dança K-pop, exibição de animes e também concurso cosplay. Além disso, esse evento, né, ele conta com participação dos dubladores Daniel Figueira, Francisco Júnior e Adrian Tatini. Olha, às 11 da manhã começa tudo isso lá no Multicenter Sebrae, fica aqui no Alto do Calhau com muita diversão, enfim, participe, né? Mayra, o que é que tem agora? Destaque Cultural. Vamos nessa. Destaque Cultural. Radiola Reggae e Rádio Zion celebram 30 anos com festa na Jamaica brasileira. A programação marca as 3 décadas da primeira equipe de reggae vinil do Brasil, reunindo amantes do gênero em uma grande celebração da cultura reggae maranhense. O evento conta com a participação dos DJs Marcos Vinícius e Joaquim Zion, além dos convidados Neto Miller, Nath Márcio e da discotecagem na Ponta da Agulha com o DJ Henrique Chaves. Marcos Vinícius conta mais detalhes sobre a comemoração. Muito bem, o projeto Radiola Reggae, Rádio Zion, são 30 anos que nós vamos celebrar neste domingo na nossa casa, no bar e restaurante Nossa Casa, casa de evento que tem feito vários projetos aos domingos. E vamos, acima de tudo, celebrar, contar uma história de parceria, de amizade entre eu e o meu parceiro Joaquim Zion, meu compadre também. Nós temos uma importância nesse movimento de discotecagem reggae vinil do Maranhão desde o princípio, né? Nós temos um trabalho de pioneirismo, né, de vanguarda nessa execução de vinil nas noites de São Luís, paralelo à invasão, ou seja, e à modernidade, né? O surgimento das tecnologias, dos streams, enfim, a discotecagem feitas no digital. O nosso processo analógico de reggae vinil, ele vem do início da década de 90, com várias produções, shows, produções de bandas como a própria Mystical Roots, extinta banda Mystical Roots, shows internacionais, do The Pioneer, do Jack Brown, do George Decker, do Jack Robinson, shows que tivemos também participando de show de Owen Gray, de Max Rommel, Johnny Clark, produção no Porto da Gabi. Fizemos um projeto chamado Sexto do Vinil, que foi um marco nessa página de surgir novos DJs tocando reggae na noite de São Luís, né, analogicamente, tocando do vinil. Então vamos celebrar toda essa trajetória domingo agora na nossa casa, recebendo convidados como Nath Márcio, que foi um grande colaborador dessa execução de disco, compra de discos internacionais, em sites, viagens nossas internacionais, Neto Miller, um grande parceiro na Sexta do Vinil, e o convidado especial que vai tocar analogicamente conosco, o DJ Henrique Chaves, com a equipe na Ponta da Agulha. Então, vamos comemorar, vamos celebrar, vibrar, afinal de contas, disco é cultura. E domingo agora celebraremos 30 anos da primeira equipe de discotecagem reggae vinil do Brasil. A festa de 30 anos da Radiola Reggae e Rádio Zion acontece neste domingo a partir das 4 da tarde na nossa casa, Estrada da Maioba, Forquilha. Imperdível! É isso aí, Mara Nogueira, com essa turma, gente boa e das antigas no reggae e no vinil, que a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, também do nosso roteiro cultural. Olha, a gente volta na segunda-feira, tá? Com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Tem mais Mara Nogueira, tem Rádio Ciência Entrevista, enfim, tem vários programas no final de semana
Aproveitem a nossa programação desses 40 anos de Rádio Universidade. Mayra Nogueira, espero você aqui segunda-feira. Antes tem muita coisa para rolar por aqui. Tem Rádio Ciência, tem